Flamengo tá on e tabu quebrado, era isso? Vamos ver aqui a repercussão desse jogaço. 3 pontos na conta e segue o líder. Flamengo é absoluto e só é pra frente e não vem ninguém. Vamos dar uma olhadinha aqui no Equipe F e tudo que rolou. Crédito de imagem ESPN Brasil, link abaixo na descrição. Mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço. A Arrasca e Emerson Royal marca e Flamengo leva 3 pontos. Bora conferir. Olha a Mari Becker onde está, lá em Caxias do Sul. Tô vendo que a torcida do Flamengo ainda não foi embora, não é, Mari? Porque o rubro-negro venceu por 2-0 e segue na liderança da competição. Tudo bem aí, Mari? Tudo bem, Bruno. Uma boa tarde para ti, aos amigos aí da Equipe F. A torcida ainda está aqui, mais de 3 mil torcedores estiveram aqui hoje no Alfredo Jaconi. O Flamengo que fez aí o que precisava, eu vou até deixar a imagem da torcida para a gente ver, Bruno, que o Flamengo fez o que precisava aí para quebrar o tabu de 28 anos e venceu o Juventude por 2-0 aqui no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude até começou pressionando mais, mas em seguida o Flamengo assumiu o domínio do jogo. Na primeira finalização certa no gol, o Flamengo balançou as redes. Aos 31 minutos, Saul colocou na cabeça do Arrascaeta para abrir o placar. Esse que foi o 13º gol do Arrascaeta no Campeonato Brasileiro. Ele igualou a melhor temporada dele até hoje, que foi em 2019, onde também marcou 18 gols. Na segunda etapa, Danilo colocou Luiz Araújo na cara do gol, mas o camisa 7 acabou chutando em cima do Jandrei. Já no final do primeiro tempo, a Arrascaeta de falta acabou na trave aí, né? E aí no final do primeiro tempo, Emerson Royal de cabeça marcou o segundo dele para o Flamengo. Com a vitória, o Flamengo chega aos 50 pontos e na próxima rodada tem aí o clássico contra o Vasco, mas antes disso enfrenta o Estudiantes pela Libertadores num jogo super decisivo e super importante. Já o Juventude aí permanece na zona de rebaixamento e enfrenta na próxima rodada o Mirassol. Bruno, essas são as informações aqui desse primeiro jogo dessa rodada do Flamengo, que continua líder. Boa, Mari, você volta então já pra gente ouvir o Felipe Luiz, certo? Até já, tá? Isso. A Mari vai lá pra entrevista coletiva. É bom ouvir, né? Na íntegra, né, Zé? Na íntegra. O Felipe Luiz e também a zona mista. Isso, ainda mais o Flamengo, né? Que tá no topo ali da... E com o Arrascaeta brilhando mais uma vez, Breiler. Já não é novidade, né, Bruno? Não, a Mari destacou aí, 13 gols já. O que o Arrascaeta faz nessa temporada, 13 gols no Campeonato Brasileiro, ao todo na temporada são 18, 13 assistências do Arrasca, então 31 participações em gols de um meia que cada vez mais é um atacante decisivo, chega muito na área e o gol que ele faz hoje é de centroavante, o cara que chega dentro da área, praticamente ali na pequena área para cabecear, para surpreender, uma jogada muito bem tramada pelo Flamengo. Olha a inteligência do Saul, né, na leitura do espaço. O Reginaldo, lateral do Juventude, sai na perseguição ao Samuel Lino e o Saul preenche ali muito bem o espaço para cruzar e achar o Arrasca para fazer o primeiro gol. Aí o Flamengo já era dominante no jogo, o Flamengo já tinha mais posse de bola, tinha mais finalizações, mas não tinha conseguido acertar o gol. E quando acertou, o Arrasca foi preciso, mas se tivesse um pouco mais de refino técnico ali dos homens de frente do Flamengo, poderia já no primeiro tempo ter aberto uma vantagem maior pelo domínio que o Flamengo teve, domínio territorial em campo. O time do Thiago Carpini, o Juventude, fez até foi um 4-5-1 praticamente ali sem a bola, né? O Nenê ficava mais livre de marcação, o Talhari fechava pelo lado esquerdo. O Juventude tinha o propósito de se defender e tentar arrumar ali uma bola parada, uma falta perto da área do Flamengo. O Flamengo foi hábil nesse aspecto de não dar esse presente ao Juventude e também de conseguir controlar bem o jogo para não deixar o adversário cercar a área. Então foi um jogo de pouco trabalho para o Rossi. O Jandrei não pode dizer o mesmo, né? Teve de fazer intervenções, mas o Flamengo, mesmo com modificações, conseguiu uma vitória importante, né? Quebrando um tabu. Pois é, quase 30 anos. 1997, né, Bruno? Não tinha nem ponto corrido ainda. Não, e nesse campeonato, né, no mesmo ano em que o Flamengo enfrentou o Juventude na fase inicial, na segunda fase, que era ali dividido em grupos, o Flamengo voltou a enfrentar o Juventude, perdeu uma, ganhou outra, mas para mostrar como o Juventude é um adversário difícil não só para o Flamengo, mas para os times do Rio. Os times do Rio sempre tiveram muita dificuldade de ganhar no Alfredo Jaconi e o Flamengo
do Filipe Luís não tem se intimidado com tabus, se intimidado com marcas adversárias. E aí o Emerson Royal, né, aproveitando muito bem a oportunidade, já que o Varela não estava à disposição, sentiu ali uma pubalgia, e o Emerson Royal foi um dos melhores do Flamengo em campo e ajudou a garantir essa vitória importante. Não há tabu que resista a esse homem. Temporadas com mais gols do Arrascaeta pelo Flamengo, então, que vocês destacavam. O Arrascaeta já igualando a temporada dele mais artilheira, que foi 2019. Olha que bom sinal, prof, pro rubro-negro. Fora os ameaços, a bola na trave, na cobrança de falta, e está se tornando uma constante desse campeonato, né, Bruno? Mas desculpa, prof, como a média de gols por jogo, ela é ainda superior, não é? A dessa temporada, claro, porque a gente ainda tem quantos meses de temporada? Setembro, outubro, pelo menos mais 3, quase 4 meses. São 3 que no câmbio mundial valeriam 6 meses para qualquer outro. É verdade, né? É isso aí. Mas o Arrascaeta, ele tem se tornado especialista em aparecer. O peso desses gols é importante, né? Hoje mesmo o jogo não estava fácil, do ponto de vista defensivo, o Juventude se segurava bem, e aí o Arrasca aparece, como já apareceu, por exemplo, naquele jogo com o Grêmio, que acaba empatado por uma eventualidade, mas ele acha a brecha, né? E hoje também menção honrosa às assistências, né? O Saúl deu uma bela assistência para ele, e o Carrascal dá uma bela assistência para o gol do Emerson Royal. E que são 2 jogadores que acabaram de chegar. Não adianta, a individualidade acaba falando mais alto, né? Quando você tem jogadores como esses, você pega a escalação que o Flamengo coloca em campo, as substituições que ele faz, é coisa que nenhum outro time no Brasil pode fazer. O Juventude até fez o que poderia fazer, uma bela partida do ponto de vista defensivo. A única chance mais aguda que teve foi aquela que o Rossi pega em 2 tempos, né? Acho que do Talhari. É muito pouco do ponto de vista ofensivo, mas é o que um Juventude pode fazer contra o Flamengo. Foi paralisado por conta de impedimento também, não foi, próprio? Era um dos poucos lances que o Juventude se mostrou no ataque. Muito pouco. E o Arrascaeta concorrendo com o Caio Jorge, o melhor do campeonato, Zé Elias. É a questão da importância, né? O Caio Jorge não deixa de ser importante, para mim, um dos principais jogadores da equipe do Cruzeiro, mas ele é um finalizador, né? Ele depende muito dos outros, embora já tenha feito, acho que se não me engano, foi o jogo contra o Botafogo, não foi? Que ele fez um golaço. Foi Botafogo e foi na Libertadores também, que ele cortou, né? Eu acho que foram esses jogos aí que são muitos gols, né, do Caio Jorge. Mas eu acho que o Arrascaeta é o pacote completo, né? O cara que arma o time, é o cara que dá as assistências, são 13 assistências, né? Ele participa do jogo ativamente. E ele tem um papel de liderança nesse Flamengo. Esse ano de 2025 é um ano de 2025 diferente. O próprio Bielsa falou isso na coletiva da seleção do Uruguai, né? O Arrascaeta, eu quero parabenizar ao departamento, acho que de fisiologia, ao médico, ao físico. Ele está sendo mais regular ainda, Flamengo, tá? Do Flamengo, por conta que é um novo jogador. E ele não está se lesionando, né? Se você observar, ele não está machucando. Nos últimos anos, ele tem sempre um período em que ele volta, lesiona. Agora não. Agora ele está jogando. Agora a questão além do Arrascaeta eu acredito que estão fazendo um trabalho diferente com ele, né? Em termos de preservar, segurar o trabalho no dia a dia, respeitando às vezes a individualidade. Aí o jogador também entra com a questão de peraí, eu posso jogar, não posso jogar, sabe? O autoconhecimento que o ajuda, mas precisa ver também o time do Flamengo. Eu acho que ajuda muito o Arrascaeta nesse sentido, porque todos trabalham. Todos correm, com a bola, sem a bola. Esse time do Flamengo é um time europeu jogando aqui no futebol brasileiro. Sim. Sem a bola principalmente. Se você observar o time do Flamengo, ele perde a bola, todo mundo pressiona. O time do Flamengo nos primeiros 15, 20 minutos normalmente não deixa o time adversário jogar. Aí faz o gol, tem o controle do jogo, depois recua e administra o jogo até acelerar de novo e depois conseguir mais gols. Um grande exemplo que eu acho que o time do Flamengo é um time europeu jogando aqui no futebol brasileiro sem a bola, foram os 2 jogos contra o Internacional Nossa Senhora, ali foi um banho. O que eles fizeram ali, e eu acho que o Felipe entendeu que o time do Flamengo, especialmente no segundo tempo, tinha dificuldades. Agora não, agora você já vê um time mais equilibrado, com a entrada do Saúl, que é um cara mais experiente, então a bola vai para um lado, a bola vai para o outro.
Ele sabe se projetar na hora certa, então você não tem os espaços deixados como se deixava antigamente, Então. não, ou recentemente. Então é impressionante. Você vê, só para te dar um número, eu estava assistindo com o jogo ali com os teus amigos na redação. Tudo rubro-negro, viu, Zé? Rubro-negro? Todos não, só o JP. Ah, entendi. Então, e aí falei para eles, né? Assim, ó, se bobear no segundo tempo, dá até para colocar o Felipe Luiz ali, atrás do último jogador do Flamengo, falou assim, agora toca, pega a bola, vamos jogar para o outro lado, distribui, vem cá, toca ali por dentro, porque o time do Juventude praticamente ficou o tempo todo atrás, e o time do Flamengo toca aqui, pressiona, joga para um lado, depois joga aí vira, sabe? Parecia a brecha, né? Parecia um treino que normalmente o time faz durante a semana, aquele 8 contra 9, né? 7 contra 6, 5 contra 4, porque é impressionante a superioridade do Flamengo. Segundo tempo, passes do Juventude, 85. 85 só? Passes do Flamengo, 288. Só no segundo tempo. Quer dizer, só no segundo tempo o Flamengo passou mais de 200 passes a mais que o Juventude. 203 passes a mais que o Juventude. Com nota artística, então são 50 pontos, professor. Esse ano a gente vai ter, talvez, campeão e vice com mais de 80, 85 pontos. Muito provavelmente, porque a campanha do Palmeiras já é a melhor campanha do Palmeiras, melhor das que o Palmeiras é campeão. E ainda tem o Cruzeiro nessa disputa também. Lembrando que agora o Cruzeiro só vai pensar em Copa do Brasil lá na frente, enquanto Flamengo e Palmeiras vão dividir a atenção com Copa Libertadores. E essa noção que o Zé falou, noção até coletiva, né? Do time que ataca, do time que defende em bloco, junto. A gente vê muito jogador de defesa do Flamengo atacando, porque tem a segurança, porque sabe que o time vai voltar. Isso aí tem muito a ver com os jovens não, mas com os jogadores que chegaram depois, né? Sim. Jorginho, Samuel Lino. Saúl também? Saúl. Todo mundo entrou como se já jogasse aí há muito tempo, entendendo a ideia do técnico. Então é um time que funciona muito azeitado. Mas aí sabe quem não entendia e que agora parece que entende? Quem? O Pedro. O Pedrão. Porque não tinha essa discussão do próprio Felipe colocar em dúvida ou era o Pedro ou o Arrascaeta em campo? Lembra que foi o início de todas as críticas e depois da confusão que gerou até aquele puxão de orelha? E os dois estão jogando juntos e tá funcionando, Breiler. Tá funcionando, embora eu tenha achado o Pedro hoje um pouco mais desconectado do jogo. Poderia ter saído, já que a bola não estava chegando tanto para ele, né? O Flamengo até tinha posse, mas uma certa dificuldade de infiltrar. Poderia ter saído mais da área, e aí você tenta disputar com os zagueiros, e ele faz isso muito bem, né? Principalmente no pivô. Mas, do ponto de vista de comportamento, o Pedro evoluiu muito depois daquela chamada do Felipe Luiz. O Pedro passou a ter mais participação, principalmente no momento defensivo, algo que o Felipe Luiz valoriza. Então, valeu a pena também do lado do Felipe Luiz ter dado aquela bronca pública, as arestas aparentemente foram aparadas. E a gente vê um time do Flamengo, e esse funcionamento que você cita, Bruno, de Pedro e Arrascaeta, ou mesmo quando não joga o Pedro, o time ainda é contundente, o time consegue fazer vitórias como essas, né, quebrando um tabu de 28 anos, porque nenhum outro time do Campeonato Brasileiro, e arrisco dizer até da América do Sul, tem a mesma solidez e o mesmo repertório ofensivo do Flamengo. Porque é um time que, se a gente olhar no papel, com as opções que tem no banco, né, você poder se dar o luxo de, mesmo num elenco desfalcado, ter um Carrascal para o segundo tempo, ter o Saúl e até o Alan para substituir o Jorginho quando não está à disposição, poderia ser muito um time baseado no intuitivo, no talento individual, mas a gente percebe o Flamengo, mesmo num jogo difícil em Caxias, a gente sabe a maneira como o Juventude dificulta as coisas, sobretudo para times cariocas, consegue em 2 bolas aéreas decidir o jogo, e até um jogador inesperado para a bola aérea, que é o Arrascaeta. O Emerson Royal fechando no segundo pau, um lateral direito finalizando como um centroavante. Então, isso mostra que o time do Felipe Luiz tem um leque imenso de possibilidade de chegar ao gol. Muitas vezes não faz um placar maior, como hoje, por exemplo, porque falta ali uma tranquilidade na hora de definir, um refinamento técnico na hora do último passe, mas a parte do treinador em trabalhar o time, em criar repertório, isso daí é muito bem executado pelo Flamengo. Então, por isso fica difícil, né? Para Palmeiras, para Cruzeiro, mesmo fazendo boas temporadas, boas campanhas, perseguiu o Flamengo. O Flamengo chega hoje com esses 2 gols a 36 de saldo no campeonato. Flamengo 37.
37 de saldo. Então... São 47 gols marcados não toma e gol. só 10 sofridos. Então, o que chama mais menos atenção isso é um absurdo. 47 gols marcados em 22 jogos ou só 10 sofridos? Para mim é justamente o equilíbrio. Você tem uma defesa muito sólida e um ataque que faz gol de várias maneiras, com vários personagens. Tudo bem que nessa versão artilheira do Arrascaeta ele tem se destacado mais, mas o Pedro, que mesmo não sendo titular em todos os jogos, é o vice-artilheiro, é um time que consegue suprir a ausência do Léo Ortiz. Entre o Danilo, a gente não é uma questão a defesa do Flamengo. Então é um time que utiliza bem o seu elenco, o treinador potencializa esse talento que tem de sobra em profusão e mostra que mesmo o Flamengo, na liderança, com sobras, com saldo de gols avassalador, ainda tem... Esse time pode evoluir. E isso que deve, para os adversários, é um tormento, porque olha para o Flamengo e vê, mesmo num jogo em que está desfalcado, sem um jogador-chave como o Jorginho no meio-campo, o Plata voltando ali de seleção, mais desgastado, e o Flamengo vence de uma maneira, com autoridade, com mais posse fora de casa e quebrando um tabu. E assim, jogou o Alan e jogou o Saul. Normalmente Saul e Jorginho. Isso. Daqui a pouco tem o Pulgar de volta. Aí joga Pulgar e Saul. O Eric, que era o cara de equilíbrio do time, o Flamengo nem... Tem o mais gente Gerson do que saiu e a vaga. gente não sente falta? Tem mais gente do que vaga, e todos num nível muito alto. 47 em 23 dá mais de 2 gols 22. por jogo. Em 22 dá mais de 2 gols por jogo. E os gols tomados dá menos de meio por jogo. Esse é o ideal de todo mundo. É um absurdo. Agora tem uma coisa, o Palmeiras está 1 ponto perdido atrás. Então, mas aí, e essa é uma boa comparação, prof, porque assim, olha, pra gente ver o tamanho, o absurdo que é esse saldo, né, de 37. O Palmeiras está, por pontos perdidos, só um atrás, porque tem um jogo a menos, certo? O saldo do Palmeiras é de 15, Então, o do Flamengo é de 37. mas o campeonato é em pontos corridos. Não é de Se saldo. o Palmeiras der o salto no confronto direto, por exemplo, é claro que muita água vai rolar. Mas tem um jogo de confronto direto. No Rio. Então tem um componente aí, um componente até que a gente fala mais em mata-mata, né? Numa noite ruim, numa tarde ruim. Por enquanto, o campeonato tem esse componente de mata-mata, porque o Palmeiras também está muito bem. A Não atuação perde do Palmeiras contra o Internacional, o Palmeiras é um time cada vez mais equilibrado. Ele não era ao longo da campanha, não tanto quanto o Flamengo. Mas o momento do Palmeiras é um momento de equilíbrio também. Fora o Cruzeiro correndo por fora, eu acho que já fica mais difícil para o Cruzeiro. Porque essa questão do Cruzeiro não jogar, ou só pensar no... O Cruzeiro com essa mudança do calendário, eu não vou falar que ele foi o beneficiado, porque senão parece que foi algo favorável a ele. Não foi favorável a ele, né? Mas é alguém que pode tirar proveito dessa situação. Enquanto Palmeiras e Flamengo vão estar com as atenções divididas. Por exemplo, o Palmeiras. Se o Palmeiras chegar à semifinal da Libertadores, os jogos da semifinal, que serão ou contra o São Paulo ou contra a LDU, ou seja, ou é um clássico local ou é uma viagem longa. Então, mas é aí que eu vou chegar. Tem o River e tal, mas se no melhor dos mundos o Palmeiras passar, ele faz os jogos da semifinal da Libertadores entre os confrontos contra Cruzeiro e Flamengo. Ele vai ter que fazer uma opção, né? De força, de Enquanto o Cruzeiro está só assistindo o Palmeiras e o Flamengo na Libertadores. Não, e tem, desculpa, Zé, tem a diferença que hoje o Flamengo, com essa solidez, com o repertório que tem, com jogadores como o Carrascal, se ambientando, criando ainda mais profundidade de elenco, o Flamengo pode se dar o luxo, não só de poupar, porque tem muito elenco, mas também de não precisar fazer jogos perfeitos para se manter na liderança, porque, de certa forma, o time do Flamengo consegue dosar bem a posse de bola, controlar os seus adversários. Já Cruzeiro e Palmeiras precisam beirar a perfeição para tirar o título do Flamengo. E não estou falando aqui de vantagem, porque a vantagem do Flamengo até aqui não é tão expressiva e não é proporcional, para mim, à diferença que existe ainda de futebol. Mas para Cruzeiro e Palmeiras acaba sendo uma subida de ladeira. Mesmo o Cruzeiro tendo esse conforto de só pensar na Copa do Brasil em dezembro, depois do fim do Campeonato Brasileiro, é muito difícil porque não tem margem para erro. E o Flamengo, eu vejo que o Felipe Luiz consegue contornar melhor, por ter um melhor elenco e também por ter uma forma de jogo mais consolidada. Segue o líder. E eu acertei o placar. Eu falei que seria 2-0 pro Flamengo e tabu quebrado. Ponto. Flamengo só quebra tabu e recorde essa temporada. E tá aí. A gente vai até o final porque nós vamos ganhar além de 80 pontos. Pô,
olha esse time jogando mesmo com desfalque, ele dosando tudo mais, pensando já no Estudiantes agora na quinta-feira pela Libertadores. E o Flamengo tá um absurdo, pelo amor de Deus, parabéns. Felipe Luiz, a gente confia. O técnico disse não pro Fenerbahçe e continua prestando um ótimo serviço. Eu só não gostei mesmo se for pra ter aqui algo negativo, é a tomada de decisão desse Luiz Araújo. Pelo amor de Deus, cara, eu venho sempre falando isso aí, mas enfim, nós somos o líder e que a gente só olha pra frente e não vê ninguém. O vídeo é isso aí, se gostou se inscreva no canal, a SR Plá, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.